Salve família! Imagina só, um professor de escola primária, daqueles que as crianças abraçam e os pais confiam de olhos fechados. De repente, esse mesmo cara vira o homem mais temido de um estado inteiro. Ele dava aula de manhã e à noite comandava cidades inteiras com uma cruz medieval no peito. Como um professor querido se transformou no líder de uma das organizações mais polêmicas da história mexicana. E mais importante, como ele caiu de forma tão humilhante depois de se achar intocável. Fica até o final que eu te mostro o exato momento em que o rei virou prisioneiro. Se inscreva com o sino ativado, deixe o like e vire membro do canal para conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. Embora conhecido como La Tuta, ele é visto como um dos raros chefes do submundo mexicano que conseguiu unir carisma, uso estratégico da força, manipulação da própria imagem na mídia e um tipo de influência quase messianicamente poderosa sobre seus seguidores. O mais curioso é que essa figura, que mais tarde se tornaria um dos nomes mais temidos do país, começou sua vida adulta de um jeito totalmente inesperado, trabalhando como professor do ensino fundamental. Essa transformação, de educador a líder de uma organização clandestina, revela não apenas sua capacidade de adaptação, mas também o quanto conseguiu explorar a vulnerabilidade das regiões onde atuava, construindo uma reputação que misturava medo, admiração e controle psicológico. Servando Gómez Martínez, mais conhecido como La Tuta, nasceu em 6 de fevereiro de 1966, na cidade de Arteaga, em Michoacán. Desde muito jovem, ele demonstrava gosto pelos estudos, o que o levou a se formar como professor normalista. Nessa carreira, chegou a atuar como docente do ensino fundamental, conquistando o respeito da comunidade pela forma clara com que ensinava e pela proximidade que mantinha com as crianças. Por alguns anos, sua vida seguiu um ritmo comum. Dava aulas, cuidava da família e era visto como um cidadão exemplar, alguém dedicado ao ofício da educação. Porém, enquanto vivia essa rotina aparentemente estável, as estruturas criminosas começavam a se espalhar cada vez mais por Michoacán, penetrando regiões vulneráveis e oferecendo promessas de dinheiro rápido e ascensão imediata a quem estivesse disposto a entrar nesse universo. Em meio a esse cenário tenso, onde a pressão econômica e social se misturava ao avanço desses grupos, muitos jovens e adultos da região acabavam seduzidos por essas promessas. E foi exatamente nesse ambiente que o destino de La Tuta começaria a mudar. A figura de La Tuta começou a mudar ao longo da década de 1990, justamente quando Michoacán passou a se tornar uma rota estratégica para o envio de substâncias ilícitas em direção aos Estados Unidos. Era um período em que grupos como o de Sinaloa e o do Golfo disputavam o controle do Estado, abrindo espaço para o surgimento de novas lideranças locais. Nesse cenário turbulento, nomes como Nazário Moreno, José de Jesus Mendes e Henrique Plancart passaram a se envolver cada vez mais com atividades criminosas para conquistar influência na região. Durante esses anos, Nazário Moreno começou a difundir uma proposta em comum: a criação de um grupo com supostos códigos morais, disciplina rígida e um discurso espiritualizado que buscava se diferenciar das organizações tradicionais. Era uma visão que misturava ideologia, comportamento e estratégia, algo que para muitos moradores vulneráveis da região soava como uma alternativa quase justificável em meio ao caos. E foi exatamente aí que La Tuta encontrou seu espaço. Graças à experiência como professor, ele possuía uma habilidade
que nenhum dos outros tinha: a capacidade de comunicar, convencer e influenciar. Seu carisma natural permitia que ele falasse com comunidades inteiras, conquistando a confiança de pessoas que buscavam proteção, estabilidade ou simplesmente uma saída para a difícil realidade local. Enquanto Moreno estruturava sua ideologia de caráter quase religioso, Latuta se encarregava de espalhá-la, atuando como recrutador, porta-voz e, pouco a pouco, como um dos pilares daquela organização em formação. Seu papel era claro: traduzir as ideias do grupo para a população, aproximar novos seguidores e, quando necessário, combinar discurso com ações mais duras para reforçar a autoridade do movimento. No início dos anos 2000, o grupo que mais tarde ficaria conhecido como a Família Michoacana começou a se consolidar. Foi nesse período que Latuta tomou uma decisão definitiva: abandonou de vez a carreira de professor e passou a dedicar todo o seu tempo às atividades daquela organização. A mudança foi extrema. Ele deixou para trás a rotina de sala de aula e assumiu funções que envolviam coordenação de grupos armados, negociação com autoridades locais e participação no planejamento de operações ilegais. Com o apelido de Latuta, sua influência cresceu rapidamente e, em pouco tempo, seu nome já circulava por todo o México. Mas um momento crucial aconteceria em 2006. Naquele ano, o grupo decidiu fazer uma aparição pública de impacto. Em um episódio que chocou o país, deixaram um corpo sem vida em um bar da cidade de Uruapan, acompanhado de uma mensagem onde se autoproclamavam defensores da população. Um discurso que tentava justificar suas ações como supostas respostas à violência de outros grupos. Esse ato marcou um divisor de águas. A partir dali, a família michoacana passou a ser tratada como uma das principais prioridades de combate pelo governo federal. O nome de Latuta, antes restrito à região de Michoacán, ganhou espaço nacional, colocando-o no centro de uma disputa que transformaria a história de segurança pública do país. A relação de Latuta com a imprensa se tornou um fenômeno inédito dentro do cenário criminal mexicano. Enquanto muitos líderes preferiam o anonimato e evitavam qualquer exposição, Latuta seguia pelo caminho oposto. Buscava ativamente o contato com jornalistas, gravava vídeos, fazia ligações para programas de televisão e concedia entrevistas de maneira direta. Nessas aparições, tentava justificar suas ações, apelando para um discurso de proteção ao povo e supostos valores de justiça, uma narrativa que contrastava totalmente com a estrutura ilegal que liderava. Foi essa combinação contraditória que o transformou em uma figura altamente midiática e controversa. Com frequência, publicava vídeos na internet exaltando as supostas virtudes de sua organização. Em outras ocasiões, aparecia em entrevistas de rosto aberto, demonstrando uma segurança inquietante, chegando até a afirmar que eram fora da lei com princípios. Em certos momentos, circulava por comunidades rurais, mostrando armas decoradas e distribuindo dinheiro, deixando que moradores, inclusive crianças, se aproximassem dele como se fosse uma figura admirada. Essa teatralidade alimentava sua imagem pública e aumentava sua influência entre setores vulneráveis da região. Com o avanço das forças de segurança, Latuta deixou de aparecer fisicamente em público, mas não reduziu sua presença mediática. Para continuar no centro dos holofotes, organizou uma intensa guerra de vídeos, gravados a partir de esconderijos e enviados diretamente para veículos de comunicação. Nessas gravações, surgiam conversas com figuras influentes, ex-governadores, filhos de políticos, jornalistas e prefeitos, que apareciam falando com ele de forma cordial, quase submissa. Cada novo vídeo gerava escândalos e abalava estruturas políticas inteiras, expondo relações até então desconhecidas. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em 2009. Naquele ano, Latuta ligou para um noticiário de TV local e pediu publicamente que o governo de Felipe Calderón negociasse com os principais grupos clandestinos do país. A resposta do presidente foi uma recusa firme. Na época, Latuta já era investigado pelos Estados Unidos por envolvimento na distribuição de substâncias ilegais. Em outra ocasião, enviou uma declaração gravada a um canal de televisão
onde admitia pertencer à organização e afirmava que estavam em confronto direto com forças federais mexicanas. Chegou até a propor uma trégua ao governo em troca de liberdade para continuar operando suas redes ilícitas, proposta novamente rejeitada pelas autoridades. A insistência de Lattuta em usar a mídia como palco ampliou ainda mais sua notoriedade, transformando cada aparição em um evento que movimentava a opinião pública e deixava o governo sob pressão constante. A suposta morte de Nazário Moreno, líder da antiga família michoacana, marcou um ponto decisivo. Sem sua influência, a organização perdeu força e abriu espaço para que Servando Gomes e Henrique Plancarte criassem um novo grupo, os Caballeros Templários. Essa nova formação adotou símbolos de inspiração medieval, rituais próprios e um discurso ainda mais elaborado, elevando a ideologia da família michoacana a outro patamar. Nesse contexto, Lattuta se tornou a face mais visível, aparecendo em entrevistas, divulgando mensagens e combinando estratégia com manipulação social, algo que aumentou sua notoriedade nacional. Ao mesmo tempo, um rumor começou a circular, o de que Nazário Moreno não teria morrido e estaria atuando nas sombras. Verdade ou não, essa história alimentou o clima de mistério que fortalecia ainda mais o controle dos Cavaleiros Templários sobre a região. Os Cavaleiros Templários rapidamente se tornaram uma força dominante em Michoacán. Não era apenas a influência criminosa. Eles passaram a controlar boa parte da economia local, cobrando taxas de agricultores, comerciantes e até pequenos vendedores de rua. Paralelamente, construíam uma imagem de organização protetora, distribuindo alimentos, ajudando famílias carentes e financiando pequenas obras em povoados onde o Estado quase não chegava. Essa combinação, assistência de um lado, pressão do outro, criava um ambiente onde muitos moradores sentiam que não tinham escolha a não ser obedecer. No centro desse modelo estava Lattuta, o rosto mais reconhecido do grupo. Ele se apresentava como alguém que falava pelo povo, usando uma comunicação direta, simples e carregada de teatralidade. Em dezenas de vídeos, aparecia conversando com prefeitos, policiais, líderes rurais e até políticos conhecidos, sempre tentando mostrar que tinha influência e que enfrentava a corrupção. Para muitos simpatizantes, ele buscava se colocar como uma espécie de figura reformadora, mesmo sendo parte da estrutura que espalhava medo. Em 2012, Lattuta fez um movimento ousado, pediu que outros grupos criminosos do país se unissem para enfrentar Miguel Ángel Trevinho, o Z40, um dos nomes mais influentes dos Zetas. Nesses recados, reforçava a ideia de que os templários seriam um mal necessário para proteger as comunidades contra grupos rivais considerados mais brutais. Era uma narrativa calculada, pensada para aumentar sua legitimidade e justificar ações cada vez mais agressivas. Enquanto isso, o domínio territorial dos templários crescia. Eles se espalharam por grande parte de Michoacán e avançaram sobre estados vizinhos. Mas o aumento das cobranças, das intimidações e do controle sobre o cotidiano das pessoas gerou um descontentamento silencioso, até que deixou de ser silencioso. Agricultores, pecuaristas e comerciantes decidiram se unir e criaram as autodefesas, grupos comunitários formados por cidadãos que se recusavam a continuar submetidos. Com a mobilização dessas autodefesas e as ofensivas do governo federal, a imagem de Lattuta passou a simbolizar o alvo principal dessa revolta. Mesmo cercado, ele continuava publicando vídeos para tentar explicar suas ações e recuperar apoio. Mas dessa vez, a reação contra sua organização já era muito maior. Em 2014, a queda de Henrique Plancarte, um dos pilares dos Templários, enfraqueceu ainda mais o grupo. A partir dali, o cerco contra Lattuta se fechou de forma definitiva, marcando o começo do fim de sua influência sobre Michoacán. Nos seus últimos anos como homem livre, Servando Gomes se transformou em um dos fugitivos mais comentados do país. A imprensa acompanhava cada movimento e programas de TV discutiam constantemente onde ele poderia estar. Surgiram rumores de que vivia escondido em grutas e áreas montanhosas, sempre cercado por moradores que ainda eram leais ao grupo.
Ele nunca permanecia muito tempo no mesmo lugar, mudando de esconderijo com frequência para evitar qualquer tentativa de captura. A essa altura, sua detenção valia 2,5 milhões de dólares em recompensa, o que aumentava ainda mais a pressão em torno dele. Em 2014, mesmo foragido, Latuta decidiu conceder uma entrevista. Nela, afirmou que reconhecia o peso das ações que havia cometido e sabia que, cedo ou tarde, teria que enfrentar as consequências. Porém, deixou claro que não pretendia se entregar, declarando que continuaria resistindo até seus últimos dias. Essa fala revelava um homem que, apesar do desgaste e do cerco cada vez mais apertado, ainda tentava preservar a imagem de líder. Apesar de toda a fuga, o fim da liberdade de Servando Gomes chegou em 27 de fevereiro de 2015, por volta das 3 da manhã. Naquele dia, um esquadrão de elite da Polícia Federal o capturou em Morelia, Michoacán, em uma operação silenciosa, sem um único disparo. Os agentes o localizaram depois de meses de investigação. O detalhe decisivo surgiu quando descobriram que uma pessoa próxima a ele havia encomendado um bolo de chocolate para celebrar seu aniversário. Esse pedido levantou suspeitas e direcionou a investigação para um de seus mensageiros de confiança. As equipes de inteligência passaram a rastrear cuidadosamente as pessoas que serviam como intermediárias entre Latuta, seus familiares e os responsáveis por levar comida e roupas até os esconderijos. Cada entrega passava por vários círculos de segurança, o que dificultava localizar o destino final, mas também criava pontos vulneráveis. Em novembro de 2014, os investigadores identificaram que o principal mensageiro de Latuta vivia em Morelia. A partir daí, monitoraram 10 locais estratégicos, observando veículos, rotinas e o modo de operação do grupo que dava proteção ao fugitivo. Na madrugada da captura, agentes perceberam movimentações fora do padrão, perto de uma das casas vigiadas. O alerta foi dado ao Grupo de Operações Especiais, que rapidamente cercou a área. Latuta tentou disfarçar sua identidade, usando roupas simples e até acessórios pouco comuns para ele, numa tentativa de passar despercebido. Mas não houve tempo. Foi detido sem resistência, sem um único tiro, encerrando anos de fuga e colocando fim ao domínio de uma das figuras mais controversas da história recente de Michoacán. Apesar de toda a fuga, o fim da liberdade de Servando Gomes chegou em 27 de fevereiro de 2015, por volta das 3 da manhã. Naquele dia, um esquadrão de elite da Polícia Federal o capturou em Morelia, Michoacán, em uma operação silenciosa, sem um único disparo. Os agentes o localizaram em uma caverna próxima à cidade, depois de meses de investigação. O detalhe decisivo surgiu quando descobriram que uma pessoa próxima a ele havia encomendado um bolo de chocolate para celebrar seu aniversário. Esse pedido levantou suspeitas e direcionou a investigação para um de seus mensageiros de confiança. As equipes de inteligência passaram a rastrear cuidadosamente as pessoas que serviam como intermediárias entre Latuta, seus familiares e os responsáveis por levar comida e roupas até os esconderijos. Cada entrega passava por vários círculos de segurança, o que dificultava localizar o destino final, mas também criava pontos vulneráveis. Em novembro de 2014, os investigadores identificaram que o principal mensageiro de Latuta vivia em Morelia. A partir daí, monitoraram 10 locais estratégicos, observando veículos, rotinas e o modo de operação do grupo que dava proteção ao fugitivo. Na madrugada da captura, agentes perceberam movimentações fora do padrão perto de uma das casas vigiadas. O alerta foi dado ao Grupo de Operações Especiais, que rapidamente cercou a área. Latuta tentou disfarçar sua identidade, usando roupas simples e até acessórios pouco comuns para ele, numa tentativa de passar despercebido. Mas não houve tempo. Por fim, ele foi detido sem resistência, sem um único tiro, encerrando anos de fuga e colocando fim ao domínio de uma das figuras mais controversas da história recente de Michoacán. Salve família! O professor que quis ser rei terminou algemado, de chinelo, saindo de um quartinho simples, sem dizer uma palavra. Hoje Latuta tá trancado na cela de segurança máxima, cumprindo 55 anos. Silêncio total. Moral da história? Quem vive de medo e holofote
Cai do jeito mais simples possível. Se essa história te gelou a espinha, deixe o like, se inscreva e ativa o sino para não perder nenhum lançamento. Deixe nos comentários, ele mereceu ou o sistema criou o monstro? Quero saber o que você acha. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!